um ano. Mas quando chove aqui, é torrencial. Próximo a Tucson, no Arizona, você pode descobrir por quê. A partir de julho, a brisa do mar inunda o deserto com ar úmido, abrindo a monção, a quinta estação do Sonora. Nuvens de trovoadas a 12 mil metros de altura jogam areia e poeira na atmosfera, criando imensas cargas estáticas. $600 mil raios atingem somente o Arizona anualmente. Cada um carrega uma carga de até 1 bilhão de volts. Aquecendo o ar ao seu redor a cerca de 16 mil graus, 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. A estação das monções causa pancadas de chuva. Enchentes poderosas rasgam o deserto. Apenas meio metro dessa água poderia levar uma van embora. Em média, essas inundações matam cerca de 10 pessoas por ano. Mas as tempestades trazem vida nova ao deserto. Todos os anos, durante poucas semanas, flores silvestres florescem. Milhares de cactos, garras do diabo e papoulas de verão explodem em vida, transformando o deserto mais verde do mundo no mais colorido. A água no deserto muitas vezes salva vidas. Mas existe um lugar dos Estados Unidos onde beber no deserto é um erro fatal. A 560 quilômetros a noroeste do deserto de Sonora, encontra-se uma paisagem solitária. Bem-vindo à Grande Bacia Americana, onde encontra-se um vasto deserto gélido e um lago mais salgado que o mar. E os animais simbólicos que nos ajudaram a conquistar a fronteira. A Grande Bacia. A geologia única da Grande Bacia criou um lugar como nenhum outro. Rodeada pelas Sierras e pelas montanhas rochosas e cobrindo a maior parte de Nevada e Utah, esta terra gigante de área bloqueada chega a mais de 1.500 metros de altura, tornando-a o deserto mais frio do país. A neve pode cair aqui no verão. A água que corre por aqui acaba presa em lagos.
Este é o maior deles, cobrindo uma área de mais de 4.400 quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho de Los Angeles. O Grande Lago Salgado. Em 1847, os Mormons chegaram a este vale empoeirado. Este vasto corpo de água deve ter parecido um alívio bem-vindo para os primeiros colonizadores. Mas seriam ingênuos em beber dele. Ao longo de milhares de anos, o Lago Salgado foi evaporando, deixando para trás uma água que se tornou cada vez mais salgada. Hoje, é o lago mais salgado dos Estados Unidos, 5 vezes mais salgado que a água do mar. Beba e ele acabará por matá-lo. Mas algumas criaturas prosperam aqui. Bactérias que adoram sal mancham a água de rosa. Não tem peixes, mas o lago abriga milhares de toneladas de artêmias. Durante os meses de verão, enxames de moscas da salmoura voam pela costa. Em 1,5 quilômetro de praia, podem existir mais de 1 bilhão delas. Animais maiores se reúnem aqui também. Manadas de mustangues selvagens vagueiam pelos matagais. Hoje, mais de 25 mil deles correm aqui. Mas não foi sempre assim. Após a Era do Gelo, não existia cavalos aqui. Os conquistadores espanhóis os trouxeram para cá no século XVI, para se tornarem um símbolo amado do Velho Oeste. Os primeiros pioneiros muitas vezes seguiam as rotas feitas pelos exploradores espanhóis, com cavalos ajudando a sua viagem audaciosa. Mas, ao se afastar do caminho, você pode acabar em uma paisagem que soletra morte. Ao longo da fronteira oriental da Califórnia, encontra-se milhares de quilômetros quadrados de deserto infértil. Este é o Vale da Morte. 2 grandes cadeias de montanhas, as Sierras pelo oeste e as Rochosas pelo leste, formam uma vasta sombra de chuva, criando um deserto como nenhum outro nos Estados Unidos. Onde redemoinhos jogam areia mais alto do que o monumento de Washington. Pedras gigantes parecem mover-se por vontade própria. Um lugar tão extremo que a NASA testa sua nave espacial aqui. Vale da Morte. O calor escaldante do Vale da Morte é um terreno fértil para estes redemoinhos de vento. O calor que sobe manda colunas de ar quente para o céu, levantando toneladas de pó até 90 metros acima do solo. Girando a mais de 96 quilômetros por hora, como um forno de convenção natural, eles varrem todo o deserto.
Associado a mais de 300 dias de sol escaldante, os redemoinhos de vento ajudam a criar o lugar mais quente do planeta. Riacho da Fornalha. As rochas aqui chegam a mais de 90 graus. Jogue um ovo e ele vai fritar assim que atingir o solo. Ao sul, encontra-se a bacia de Badwater. A mais de 90 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo na América do Norte. Há 10 mil anos, isso era um grande lago. Com o fim da água, uma crosta de sal de até 1,5 metro de espessura foi tudo o que restou. Cai menos chuva no Vale da Morte do que em qualquer outro lugar do país. Quando chove, uma incrível transformação ocorre. Uma vasta rede de rachaduras parecendo favos de mel levanta-se até onde os olhos podem ver. O melhor lugar para vê-los é aqui em Racetrack Playa. Depois da chuva, o sol seca a lama. Como assar um pão, ele encolhe e racha. Criando esta incrível crosta de retalhos. Racetrack Playa é também onde acontece um dos maiores mistérios do mundo. As rochas deslizantes. Rochas pesando até 320 quilos, tão pesadas quanto um buggy, deslizam centenas de metros por estas planícies, deixando trilhas estranhas. Alguns dizem que é o vento que as move. Outros acham que é algo mais místico. Mas ninguém sabe realmente, porque ninguém jamais as viu se movendo. Não são só as rochas deslizantes que deixam trilhas no Vale da Morte. A NASA testa suas sondas de Marte aqui. Antes de sua jornada de 225 milhões de quilômetros até Marte, fornecendo o local perfeito para colocar e testar as sondas antes de sua jornada de 225 milhões de quilômetros até Marte. Há 150 anos, um grupo de pioneiros embarcou em uma viagem igualmente perigosa, cruzando o deserto para chegar à Califórnia. Tentando encurtar a trilha espanhola estabelecida para o oeste, eles partiram para esse deserto. Eles logo ficaram sem recursos e lutaram mais do que um mês neste ambiente mortal. Contra todas as probabilidades, apenas um homem morreu. Mas sua morte deu origem ao nome do vale. Ao escapar das garras do deserto, os pioneiros olharam para trás e deram adeus. Adeus, Vale da Morte.
Esses pioneiros foram movidos pelo desejo de explorar e pela esperança de uma vida mais próspera. E muitos iriam finalmente realizar seus sonhos na terra que estava por vir, na Califórnia. As montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia. Mais de 2.500 quilômetros quadrados de belezas naturais de tirar o fôlego. Em seu coração, encontra-se o Yosemite. Uma terra esculpida por geleiras, onde as mais altas cachoeiras correm, tornando-se talvez o parque nacional mais lindo dos Estados Unidos. Com um tesouro escondido que ajudou a construir esse país. Há 10 mil anos, este vale icônico não existia. Tudo que existia aqui era gelo. Geleiras agindo como escavadeiras geladas gigantes, esculpindo a terra por centenas de milhares de anos. Criando esse vale espetacular com 11 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetros de largura. As geleiras também deixaram algo mais para trás. O Half Dome e o El Capitan. Os maiores blocos de granito do mundo. Cerca de 900 metros acima das florestas, esses gigantescos blocos de pedra são os corações das montanhas forjadas há quase 100 milhões de anos. Estes penhascos também criam cachoeiras espetaculares. Esta é a maior delas. A Cachoeira do Yosemite é a cachoeira mais alta do continente. A água aqui despenca mais de 600 metros, 13 vezes mais do que as cataratas do Niágara. Os córregos que atravessam estas montanhas desenterraram algo que mudaria para sempre esta nação. Ouro. A grande corrida do ouro californiano começou aqui. 340 mil quilômetros foram peneirados nessas águas nos primeiros 5 anos, somando um total de 16 bilhões de dólares atualmente, suficiente para comprar o mais novo porta-aviões da Marinha, o USS Gerald R. Ford, sobrando o troco. O ouro ajudou a financiar os Estados Unidos. Mas foi uma riqueza que quase perdemos. A Califórnia só tornou-se parte da União em 1848, ao final da Guerra Mexicano-Americana. Poucas horas depois de o ouro ser descoberto aqui. A guerra não só trouxe riquezas, mas também acrescentou 1.360.000 quilômetros quadrados de território ao país. Ainda existe ouro em Yosemite até hoje. No mês de fevereiro, um evento fugaz ocorre na face leste do El Capitan. A luz do sol poente
transforma a água em fogo. Criando a Cachoeira de Fogo, onde a água que cai se transforma em ouro líquido. Cachoeira de Fogo. Este cenário deslumbrante causou um efeito duradouro neste país. É tão bonito que depois de acampar aqui, o presidente Roosevelt decidiu preservar estas paisagens tão notáveis. Hoje, existem 58 parques nacionais em todo o país. A riqueza do ouro encontrado nesses picos ajudou a construir essa nação. Mas, nas encostas das montanhas da Califórnia, cresce algo que os pioneiros utilizaram para finalmente unir as costas leste e oeste de uma vez. Viaje em direção ao norte de São Francisco, utilizando a Highway 1, e você vai descobrir uma vasta floresta. Aqui dentro, crescem as maiores árvores do mundo. As sequoias. Árvores que mudaram os Estados Unidos para sempre. Em 1828, o explorador americano Jedediah Smith se deparou com estas florestas. O que confrontou foi uma visão como nenhuma outra no continente. Árvores gigantes, imponentes com mais de 90 metros. A maior tem mais de 9 metros de espessura. Ela é tão larga que, se escavassem o seu tronco, você poderia dirigir um ônibus de turismo em linha reta por ela. E este é o avô de todas elas, o General Sherman. Com cerca de 30 andares de altura e mais de 30 metros de diâmetro. Ela é o maior ser vivo do planeta. O que torna estas árvores tão altas? As sequoias se desenvolvem no clima úmido e ensolarado do norte da Califórnia. Mas cultivar as maiores árvores do planeta exige um ingrediente secreto. Todo mês de setembro, milhões de salmões reais e prateados sobem a corrente do Pacífico para desovar. Depois de uma viagem de 1.600 quilômetros, eles colocam seus ovos nas águas rasas e morrem. Arrastados pelos rios, os peixes ficam largamente espalhados pela floresta. Deixados para se decompor, seus nutrientes alimentam as sequoias. Esta é a melhor reciclagem que a natureza poderia fazer. As sequoias crescem na Califórnia há 20 milhões de anos. Com o tempo, elas criaram um método perfeito de proteção.
Suas cascas crescem até 30 centímetros de espessura. Uma armadura resistente o suficiente para protegê-las do fogo, de doenças e das pragas. Mas a força delas também tem sido a sua queda. Antes de 1850, as sequoias cobriam mais de 800 mil hectares. Mas a vinda das estradas de ferro dizimou esse número. Os trilhos da ferrovia transcontinental dos Estados Unidos foram colocados sobre a madeira proveniente das sequoias. Uma única árvore era suficiente para fazer 5 quilômetros de trilhos. 9 em cada 10 árvores foram derrubadas. Mas sem as sequoias, os dois lados do país nunca teriam sido unidos. Hoje, as poucas e preciosas que sobraram são protegidas como um dos maiores símbolos vivos dessa nação. As sequoias seguem até a costa da Califórnia. Com algumas das praias mais espetaculares do mundo. Essa vista inacreditável finalmente cumprimentou os pioneiros eufóricos, depois de uma árdua jornada que levou anos e atravessou milhares de quilômetros. Mas o país não termina aqui. Ao norte está a nossa última fronteira. O Alasca. Na ponta noroeste do continente, tem um estado 2 vezes maior que o Texas. Este é o Alasca. Aqui, o fogo e o gelo podem mudar a paisagem do dia para a noite. E as montanhas mais altas do país crescem mais a cada dia. A última fronteira dos Estados Unidos. Alasca. Os moradores do Alasca têm um ditado para o resto dos Estados Unidos: os 48 de baixo e por boas razões. O Alasca é vulnerável. Há 150 anos, ele pertenceu à Rússia, mas foi comprado por cerca de 7 milhões de dólares, uma grande quantidade de dinheiro para a época. A maioria dos americanos pensava que comprar uma terra assim, tão árida, era um grande erro. Um erro que ficou conhecido como a insensatez de Seward, depois que o secretário de Estado levantou esse dinheiro. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. O Alasca é uma terra abençoada não só pela beleza natural, mas pela riqueza natural. Mais de 1/4 do petróleo do país sai daqui. E hoje, contribui com aproximadamente 45 bilhões de dólares para a sua economia. E é um dos estados mais rentáveis dos Estados Unidos. E todos os que vivem aqui compartilham sua riqueza, recebendo $1.000 por ano do governo. Dificilmente uma loucura, quando você considera que ele foi comprado por menos de 1 centavo por hectare. Além do mais, a geologia única do Alasca mostra que seu valor ainda está aumentando. 80% dos vulcões ativos do país entram em erupção aqui.
Eles vêm esculpindo a paisagem há milhões de anos. O que fica ainda mais claro nas Ilhas Aleutas. Cada uma é um vulcão subindo do fundo do mar. Começando a apenas 240 quilômetros da costa da Rússia, as Ilhas Aleutas formam um arco por mais de 1.900 quilômetros até o território dos Estados Unidos. E novas ilhas estão se formando aqui hoje. Denali. No Parque Nacional de Denali, as mesmas forças vulcânicas criam picos nevados gigantes. As dores de crescimento destas montanhas a empurram com força para cima. E esta é a maior de todas. O Monte McKinley é o mais alto do país, alcançando mais de 6.000 metros. O Monte Everest pode ser a montanha mais alta do mundo, mas da base ao pico, o McKinley é o mais alto. A base do Everest fica no alto do Himalaia, mas o McKinley começa a apenas 600 metros acima do nível do mar. E ele ainda está crescendo, mais ou menos o tamanho de uma unha por ano. Dezessete dos 20 picos mais altos dos Estados Unidos estão no Alasca. Um dia, eles podem se tornar os mais altos do mundo. Muito do Alasca fica sobre o Círculo Polar Ártico, o que significa que o estado tem os verões mais curtos do país. Em agosto, enquanto o resto do país faz piqueniques ao sol do verão, as noites do Alasca já estão se desenhando. Os meses de inverno trazem a escuridão perpétua, sem luz do sol, por mais de 60 dias. Mas o Alasca tem um último espetáculo para quebrar a escuridão. A Aurora Boreal. Um show de luzes para competir com o 4 de julho. Fitas de luz, formadas como partículas invisíveis do Sol, fazem com que os gases brilhem em nossa atmosfera. Os índios americanos achavam que a aurora era uma tocha que iluminava o caminho para o outro mundo. Uma paisagem notável, iluminando uma terra inesquecível. Os Estados Unidos da América, que revelou ser um país cheio de extremos. Uma terra de desertos, de gelo, planícies e montanhas. Poucos lugares na Terra são de tirar o fôlego, não importando para onde olhamos. Mas estas paisagens e as forças notáveis que as esculpiram são responsáveis por muito mais. Elas desafiaram
Apoiaram. Aterrorizaram. Mas, acima de tudo, moldaram essa nação. Com sua beleza e grandeza aparentemente interminável, essa terra fez dos Estados Unidos o que ele é hoje e continuará a ser por muitas gerações vindouras.